matemática é só alegria. E é por isso que eu tô aqui para a gente começar as nossas atividades do caderno de exercícios que vocês receberam. Tudo bem? Animados? Então, sorriso no rosto, muita alegria, pensando positivo, todo mundo consegue, todo mundo aprende. Bons estudos para vocês, meus queridos! Nós vamos fazer uma revisão de conjuntos numéricos, tá? O que são esses conjuntos numéricos? Bom, nós temos uma imensidade de números, não tem? É número que não acaba mais com vírgula, é número no tipo de fração, é número enxutinho, é número gordinho. E esses números precisaram ser classificados em diversos grupos para ficar mais fácil o nosso estudo. Então, nós vamos começar pelo primeiro conjunto, que é o conjunto mais simplesinho, vamos dizer assim, o mais humilde de todos, mas é o mais bonitinho também. É o conjunto dos números naturais, tá? Que começa no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai até o infinito. São os números inteiros positivos a partir do 0. Esses números são usados para a contagem de coisas inteiras. Por exemplo, se nós formos contar quantas pessoas estão assistindo esse vídeo nesse momento, não dá para a gente falar que 15 pessoas e meia estão assistindo, apesar de que tem uns que dormem, não dá nem para contar como inteiro, né? Mas como pessoas, para falar a verdade, nós temos que usar números inteiros, não tem partes de pessoa. Então, o conjunto dos números naturais são esses, números inteiros e positivos, começa no 0, ninguém assistindo e vai até o infinito, certo? E ele é representado pela letra N maiúscula com este risquinho aqui. Então, aonde vocês virem a letra N maiúscula com um risquinho aqui ao lado, significa conjunto dos números naturais. E se por um acaso esse N maiúsculo com um risquinho aqui do lado tiver com um asterisco aqui, significa todos os naturais menos o 0, com exceção do 0. Então, começa no 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até o infinito. Muito bem, lembraram? Conjunto dos naturais. Depois do conjunto dos números naturais, fez-se necessário um outro conjunto. Por quê? Começaram a surgir contas negativas, dívidas, né? Está devendo, está perdendo no jogo. Então, precisou ser representado pelos números negativos. E esses números negativos, eles entraram junto com os números naturais e deu-se o nome de inteiros, que é representado pela letra Z. Z com um risquinho aqui. Viu a letra Z maiúscula com um risquinho aqui? Significa números inteiros. Inteiros significa que não tem pedaço também, só que existe o negativo. Então, vem lá do infinito, né? Vai chegando perto do 0, ó. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3 e vai o infinito positivo. Então, números inteiros negativos e positivos, tá? Representado pela letra Z. Se essa letra Z estiver com um asterisco, já lembram, né? Com exceção do 0. Então, quem são os inteiros sem o 0? Vem lá do infinito e vai chegando perto do 1. Menos 3, menos 2, menos 1, não tem 0. 1, 2, 3 e vai até o infinito. Uma outra representação dos inteiros também é com o sinalzinho de mais aqui embaixo. Que significa esse? Que são os números inteiros não negativos ou só os positivos. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, que vai até o infinito. Praticamente é o conjunto dos números naturais. E também nós temos os números inteiros não positivos, que são também a mesma coisa de dizer que são os inteiros negativos. Vem lá do infinito, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, tá? E nós temos os inteiros não positivos, ou seja, os negativos, sem o 0, então vai acabar no 1. Vem lá do infinito e acaba no menos 1, ok? Ficou claro, então? Naturais e inteiros?
Um outro conjunto numérico é o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q maiúscula com um risquinho. Que números são esses? São os números fracionários ou números decimais, tá? Então, por exemplo, também são negativos, vêm lá do infinito, passa pelo zero, são positivos e vão até o infinito positivo. Só que eles também podem ser 5 meios. Quanto que é 5 dividido por 2? 0,5, que também pode ser representado por uma fração. Mas aí eu pergunto para vocês também, o número 3, ele é racional? Ele pode ser escrito na forma fracionária? Pode. Por exemplo, se eu escrever 6 meios, 6 dividido por 2, não é 3? É 3. Então, ele também pode ser escrito na forma fracionária. Então, ele é um número racional. Será que o 2 é um número racional? Vamos ver. 4 dividido por 2. Quanto que dá? 2. O 2 está escrito na forma fracionária, ele é um número racional. Portanto, o número racional, ele tem todos os números naturais dentro dele, todos os números inteiros dentro dele e também os fracionários, os decimais, que são os famosos números com vírgula, tá? Tudo isso também é racional, ok? E nós temos um outro grupo que foge desses aqui, que é o irracional, os números irracionais, que é representado pela letra I, né, com o risquinho aqui do lado também. Quem são eles? Vamos pensar primeiro o que significa racional e irracional. Racional é aquilo que eu consigo raciocinar, que entra dentro da minha cabeça. Eu sei onde ele começa e onde ele termina. Então, esses são os números racionais, dá para entendê-los. Irracional é alguma coisa que foge da minha razão. Então, por exemplo, olha, eles também são negativos e positivos, infinitos, tá? Por exemplo, raiz quadrada de 3. Se a gente pegar lá na calculadora e colocar a raiz quadrada de 3, ele vai dar 1,7 e uma sequência de números aqui que eu não sei onde vai parar. Vai até o infinito, mas eu não consigo raciocinar cada número que vai vir depois. Por isso ele é chamado de irracional. Olha a raiz quadrada de 6. Se nós formos calcular a raiz quadrada de 6 ou utilizar o mecanismo da calculadora, nós vamos ver que vai dar um número assim, ó, 2,449. Quantos dígitos couber na sua calculadora vão dar números aqui, ó. E isso vai a uma infinidade que a nossa razão foge de saber qual que é. Então, ele é chamado de irracional. Vocês se lembram do nosso amigo Pi? Faz parte da nossa vida já faz algum tempo. Se a gente for calcular o Pi, a gente sempre usa aproximadamente 3,14. Mas na realidade, olha aqui, e não acaba mais. Isso aqui tem uma diferença de dízima periódica. A dízima periódica é aquela que eu sei que infinitamente vai repetir um número, tá? Então, por exemplo, a dízima 0,777 é negativa, pode ser positiva também. Qual que é o próximo número? É 7. Vocês se lembram que a dízima também pode ser representada com um risquinho em cima. Isso significa o período, ou seja, o número que vai repetir infinitamente. Então, se eu sei, se a minha razão sabe que é um número infinito, mas eu sei quem é, ele é racional. Olha uma outra aqui, 0,32, 32, 32, 32. Quem vai ser o período? O 32. Então, essa dízima periódica pode ser representada assim. Aí eu já sei que infinitamente vai repetir o 32. Mas eu sei que vai repetir o 32. Então, a dízima periódica faz parte do conjunto dos racionais. Mas uma dízima que eu não sei quem vem depois, ele é um número irracional e faz parte do conjunto dos irracionais. E nós chamamos de um outro conjunto o pai de todos, que se chama conjunto dos números reais. Ele pegou todos os conjuntos para ele, tá? Então, olha o que nós temos aqui. O primeiro conjunto que nós vemos dos naturais, né?
ele está contido dentro dos números inteiros. Os números inteiros que contêm os naturais está contido dentro dos números racionais. Ele tem todos esses aqui. E os números reais contêm todos eles, todos os conjuntos, mais os irracionais, aqueles que fogem da nossa razão. Então, os conjuntos numéricos estão formados dentro deste diagrama. Então, vamos ver se ficou bem claro isso daqui, tá? Nós temos uma tabela aqui para treinar um pouquinho juntos, tudo bem? Nós temos aqui o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais e dos reais. E aqui alguns números. E nós vamos fazer um xizinho na linha e coluna daquele que ele o representa, ok? Então vamos lá. Raiz quadrada de 3. Quanto é mais ou menos? 1,71. Ah, é irracional. Eu consigo saber até onde vai? Vai até o infinito, mas eu consigo saber quais são os números? Não, então foge da minha razão. Se foge da minha razão, é um número irracional. Então, raiz de 3 segue a linha da raiz de 3 e vai lá no irracional, certo? E agora, 2, inteiro, bonito, positivo. O que ele é para começar? Ele é um número natural? É um número natural. Ele é um número inteiro? É um número inteiro. Ele é um número racional? É um número racional, porque eu posso escrever na forma de 4/2, né? Ele é irracional? De jeito nenhum, super racional. Mas ele pertence aos reais? Sim. Por quê? Porque os reais pegam todos os números. Então, posso dizer que esse irracional aqui também é real? Sim. Ganhou mais um xizinho, tá? E o menos 7? O menos 7 ele é número natural? Não, porque o natural são todos os positivos. Ele é um número inteiro? Sim, ele é um número inteiro. Ele é racional? Dá para escrever ele na forma de fração? Dá. Menos 14 dividido por 2 dá menos 7. Então, ele é racional. Ele é irracional? De jeito nenhum. Conheço ele do começo ao fim. Ele é real? É real, porque os reais pega todos os números pertencem aos reais. Olha esse aqui, menos 0,21. É natural? De jeito nenhum. É inteiro? Não, tá quebrado, é um pedaço, então não é inteiro. É racional? É racional. Então, xizinho no racional. Ele é um número que dá para escrever na forma de fração, mas ele já está também na forma decimal. E ele é um número com começo, meio e fim. Então, ele é racional. É irracional? Não. Conheço ele. Ele é real? Sim, é real. Ok? O próximo número, o que é isso? Uma dízima periódica. Quem é o período? O período é um número que repete até o infinito. Quem é? O 5. Ah, eu conheço então o número que vai até o final da vida? Conheço. Ah, então ele é racional. Racional? É. Ele é inteiro? Não. Ele é natural? De jeito nenhum. Ele é racional. É irracional? Não, acabei de falar que eu conheço, né? Mas ele pertence aos reais. Todos eles pertencem. Pi, nosso amigo pi. É natural? Nunca. É inteiro? Jamais. Ele é racional? Não. Não sei aonde ele vai até o fim, quem vem depois. Então ele é irracional. Mas ele pertence à família do pai de todos, que são os reais. E nós temos aqui o menos 5/8. Tá bom, mas eu sei se ele vai dar dízima ou se ele vai ser infinito? Não sei, tem que fazer a continha. Só sei que ele não é natural e não é inteiro. Mas eu sei que ele pertence aos reais. Só me falta saber se ele é racional ou irracional. O que eu faço? Faço a divisão. 5 dividido por 8, certo? Dá para dividir? Não dá para dividir.
Então, não tem parte inteira, 0, acrescenta um 0 aqui. Quantas vezes o 8 cabe no 50? 5 vezes 8? 6 vezes 8? 6 vezes 8. 6 vezes 8 dá 48. Subtraindo, vai sobrar 2. Quero continuar, preciso continuar. Tenho a vírgula, posso acrescentar um 0. Quantas vezes o 8 cabe no 20? 2 vezes, porque 3 passa. 2 vezes 8 é 16. Para 20, sobram 4. Como já tem a vírgula, tenho direito a acrescentar um 0. E 40 dividido por 8, quem será? 5. 5 vezes 8 dá 40. Muito bem, resultado exato. Então, menos 5 oitavos é a mesma coisa que menos 0,625, com começo, meio e fim. É racional. Muito bem. Aqui está a classificação dos nossos números aqui. Espero que tenham entendido. Existem algumas curiosidades que vale a pena a gente saber, porque não perde tempo em ficar fazendo muitas contas. Então, eu queria que vocês observassem aqui uma curiosidade a respeito das dízimas, ok? Então, ó, nós temos aqui 2 nonos, ou seja, 2 dividido por 9. Então, a gente ia ter que fazer lá, ó, 2 dividido por 9, porque não pode usar a calculadora, tá? 2 dividido por 9, não dá para fazer. Então, 0,0. E agora o 20? Bom, eu sei que 2 vezes 9 dá 18. Então, coloco aqui. Vai sobrar quanto 18 para 20? Vai sobrar 2. Já tem a vírgula. Eu vou acrescentar o 0. Olha, vai dar 2 de novo. 2 vezes 9, 18. Vai sobrar quanto? 2. Vou acrescentar um 0. Vai dar o quê? Isso aqui vai repetir infinitamente. Então, isso é uma dízima periódica. Então, 2 nonos é o mesmo que 0,222 infinitamente. Agora, eu vou fazer esse aqui, ó, 17 dividido por 99. Dá para dividir? Não dá para dividir. Coloca um 0, uma vírgula e acrescenta um 0 lá. Quantas vezes o 99 vai caber no 170? Se eu colocar 2, vai passar, então eu vou pôr 1. 1 vezes 99 é 99. Vamos subtrair, 9 para 10 é 1, 10 para 17 é 7, sobrou 71. Como já tem vírgula, eu posso acrescentar um 0. Quanto será? Quantas vezes 99 vai caber no 710? Como eu já sei, não vou perder tempo, vou pôr o 7 aqui. 7 vezes 9 é 63, 3 vão 6, 9 vezes 7, 63, com 6, 69, 693. Vamos subtrair. 3 para 10 é 7, 10 para 11 é 1 e 7 para 7 é nada. Sobrou 17, já tem vírgula, vou acrescentar um 0, olha o que deu. A mesma coisa, o que vai acontecer? Vai dar 1, vai dar 7, vai dar 1, vai dar 7 infinitamente. Então, isso aqui nada mais é do que também uma dízima periódica de 0,1717 infinitamente. Ou seja, se nós observarmos, quando eu tenho um número dividido por 9, ele é um único algarismo, ele vai ser o período da dízima. Olha aqui, 5 dividido por 9, pode fazer o teste depois, vai dar 0,555 infinitamente. 17 são 2 algarismos, olha, o 1 e o 7. Então, está sendo dividido por 99. Vai repetir 17, 17, 17. Olha o 341 dividido por 999. 3 algarismos, 3, 9. O que vocês acham que vai acontecer? 0,341 infinitamente. Ou seja, na dízima periódica, quando eu tenho uma fração geratriz que gerou essa dízima, observa aqui, um algarismo, um 9, esse vai ser o período.
Um algarismo, 1/9, esse vai ser o período. 2 algarismos, 2/9, esse vai ser o período. 3 algarismos, 3/9, esse vai ser o período. Isso é dízima periódica que faz parte dos números racionais, porque nós sabemos quem é que vai repetir infinitamente, ok? Então, pessoal, agora o Hunter tá latindo. Hunter! Então, pessoal, agora vocês vão pegar o caderno de exercícios que vocês receberam, pegaram lá na escola, para resolver os exercícios. Essa explicação do vídeo de hoje foi para os exercícios de 1 a 10 desse caderno que vocês receberam, certo? Mas eu queria, antes de vocês começarem a fazer, lembrá-los que vocês vão fazer durante as aulas de matemática. Não é para sobrecarregar ninguém e não é para ninguém ficar fazendo no horário de outro professor, ok? As nossas aulas desta semana serão para desenvolver essas 10 primeiras atividades. Então, ninguém precisa se apavorar e achar que tem que fazer tudo hoje, tá? Acabou a nossa aula, vai fazer a aula de outro professor. Na nossa próxima aula, a gente continua fazendo essa lista de exercício do 1 ao 10, que diz respeito aos conjuntos numéricos, ok? Então, lá para o primeiro exercício, eu gostaria que vocês olhassem lá, ele está falando para recortar, para colar no anexo, lá no anexo da última página lá. Não precisa recortar, tá? Vocês podem apenas colocar aqui aqueles números que representam em cada um dos seus conjuntos, tudo bem? Mas se você gosta de recortar, de pintar, de colar, nada impede que você o faça também, ok? No exercício 2, tenho a impressão que está com um erro de impressão aí. Olhem só o que está escrito: usando a calculadora complete as igualdades. Comeram a palavra não? Olha que absurdo! É não usando a calculadora, ok? Vocês só estão liberados de usar a calculadora quando tiver a raiz quadrada, porque não foi dado os valores dela, ok? E assim podem fazer calmamente em cada uma das nossas aulas e a gente vai tirando as dúvidas no grupo do WhatsApp, ok? Bom trabalho para vocês!